Bem, queridos amigos, vamos fazer uma leitura de algumas partes do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 3 sobre o homem de bem, que é o assunto da nossa conversa na noite de hoje, aqui no Núcleo Espírita, quer dizer, aqui não, né? Mas para o Núcleo Espírita Chico Xavier, aqui no Anil, no Rio de Janeiro, ok? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de amor, de justiça e caridade na sua maior pureza. Se ele interroga sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desperdiçou voluntariamente uma ocasião de ser útil. E se ninguém tem que se queixar dele, pergunta enfim se fez aos outros tudo o que desejava que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça, em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a permissão e submete-se à sua vontade em todas as coisas. E tem fé no futuro. Por isso coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Ele sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem se lamentar. O homem de bem, inspirado pelo sentimento da caridade e de amor, ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperança de retorno. Encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona, nas lágrimas que faz estancar, nas consolações que proporciona aos aflitos. Seu primeiro ímpeto é pensar nos outros. Ele é humano, é bom, benevolente para todo mundo, sem distinção de raça, de crença, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita todas as convicções, sinceramente. E isso ainda estou pulando a opção de coisas. Não tem ódio, não rancor, é indulgente, estuda as suas próprias imperfeições, trabalha incessantemente para combatê-las, usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, sabe também que o emprego lhes pode dar, mas prejudicial para si mesmo, é o de utilizá-los para a satisfação das paixões. Bom, isso levam simplesmente, gente, 2 páginas e meia. E no final, o que acabamos de expor não é a enumeração completa de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforça para possuir as que aqui foram citadas está no caminho que conduz às outras. Com essas pequenas colocações, vale a pena a gente, lendo, repensar como é que nós estamos nessa trajetória de homem de bem, né? Não é verdade? Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, amigo querido, benfeitores amados desse núcleo de amor e paz, núcleo espírita Chico Xavier, que possamos nos sentir ligados aos benfeitores nossos e da casa a qual pertencemos, o Centro Espírita Leão Denis, no Rio de Janeiro, para podermos passar nossas reflexões, os estudos pertinentes ao Livro dos Espíritos, nos seus itens 918 e 919. Que essas bênçãos que ora nos envolve cheguem a todos os lares de todos que possam ouvir esse estudo, e que seja em nome do Pai Maior, em nome de Deus mesmo, em nome desses amigos queridos, que possamos dizer obrigado pela oportunidade de aqui estarmos presentes. Graças a Deus. Nada melhor do que uma frase do nosso querido Chico Xavier. O bem que praticardes em algum lugar é o teu advogado em toda parte. Não é verdade? Bom, estivemos pesquisando e verificamos a importância de algumas questões nos dias de hoje, até em entrevistas de emprego. Hoje está meio parado, mas é hoje que eu digo no mundo de hoje, nos tempos de hoje, muitas das perguntas têm a ver quais são as suas qualidades, quais são suas limitações, quais são as suas pretensões. Na hora a gente acha meio estranho, que sabemos bem o que dizer, como é que eu vou falar das minhas qualidades, das minhas pretensões, né? Conhecemos a nós mesmos para até dizermos quais são as nossas limitações.
Hoje em dia, há aí requisitos essenciais para essas grandes empresas. O termo da moda é gestão. Vocês já devem ter ouvido falar, administração, direção, gerenciamento, gestão. E os desafios assim contemporâneos requerem que os gestores comuniquem-se claramente com uma visão, um propósito, né, que influencie e inspire os seus subordinados para alcançarem objetivos gerais, grupais, evitando assim desperdício de talentos, né, dos próprios conhecimentos, de habilidades e de competência das pessoas. Mas como conseguir isso? Na prática, grande competição a qualquer preço, não é verdade? Mas podemos repensar isso justamente usando o Livro dos Espíritos. Se nós formos lá no Livro dos Espíritos, na 768, nesse item do 768, nós vamos verificar, e é importante manejar todas essas possibilidades que nós temos do Livro dos Espíritos, que o homem, ao procurar a sociedade, apenas obedece a um sentimento pessoal ou a um objetivo de caráter geral. O homem deve progredir sozinho, ele não pode. Ele tem que progredir, mas sozinho não pode, porque não possui todas as faculdades. É necessário contato com os outros. Então, a gente tem que conhecer as nossas faculdades para poder trabalhá-las e empregá-las, né? Se nós formos na 804 do mesmo livro, do nosso livro, que é o nosso livro, porque nós somos espíritos imortais, o Livro dos Espíritos é o nosso livro. Nós vamos também encontrar subsídios para refletir. Por que Deus não concedeu as mesmas aptidões a todos os homens? Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um deles vive há mais ou menos tempo e, por conseguinte, possui mais ou menos aquisições. A diferença está no grau de experiência, de vontade, de que lhes constitui o livre-arbítrio. A interação das aptidões é necessária. Sendo assim, temos que ser solidários entre si. Então, isso é uma outra coisa importante. Nós temos que aprender essa solidariedade, esse trabalho em equipe, essa vivência, né, em grupo. Se nós voltarmos um pouquinho lá na 779 do Livro dos Espíritos, o homem que aure em si mesmo a força para esse progresso, ou é produto de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo, há um desenvolvimento natural. Nem todos, porém, progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros através do contato social. Então, hoje, numa empresa ou em qualquer outro lugar, o contato social é valorizado, e é valorizado como você se vê, até onde você pode ir, quais os seus talentos, quais as suas faculdades e o que você pretende. Essa união leva ao progresso, leva ao desenvolvimento, à perca de menos tempo, há uma competitividade, mas num sentido de afinidades. Também entendemos que, para tudo isso, temos que seguir o que está na lição hoje, na 919. Qual o meio mais prático e eficaz para nós nos melhorarmos e resistirmos ao arrastamento do mal? Um sábio já disse na antiguidade: conhece-te a ti mesmo. Então, há uma necessidade desse autoconhecimento para nos melhorarmos e aproveitarmos as oportunidades. E como fazer isso? Como fazer isso? Aristóteles, aquele aluno de Platão, já nos diz: somos o que repetidamente fazemos. Mas o que nós estamos fazendo repetidamente, gente? Tem que parar para pensar. E nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, está sendo um excelente momento para nós pararmos e pensarmos sobre nós mesmos. Pensarmos no outro, sim, não tenhamos dúvida, mas também pensarmos sobre nós mesmos. Quem conhece os outros é inteligente, diz Tao Te Ching e Lao Tzu. Quem conhece a si mesmo é iluminado. Bom, nesse papo todo, o bem que praticares em algum lugar é o teu advogado em toda parte, disse Chico Xavier, né? Diz ele também para todos nós, e isso é uma das frases também importantes,
é aquilo que todo mundo sabe, fala, não, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, nós podemos começar agora para a nossa mudança. Nós podemos passar a refletir nesse momento tão difícil que estamos vivendo sobre nós mesmos, né? E passarmos daí, vamos dizer assim, a mudanças, a mudanças. As mudanças são necessárias para esse progresso maior que nós precisamos adquirir como espíritos imortais, certo? Bom, vamos pensar mais um pouquinho, né? Os pensadores que precederam assim antes, né, Sócrates, queriam descobrir o princípio das coisas e tal, e esse princípio é expresso para cada um deles em termos. Para Tales de Mileto, por exemplo, que eu adorava estudar os filósofos, porque eu queria descobrir de onde viemos. No dia que eu vi o Livro dos Espíritos, eu disse, meu Deus, está tudo aqui, né? Tudo aqui. Mas Tales de Mileto dizia que o princípio de tudo era a água, Anaximandro dizia que era o infinito, ilimitado, o Anaximenes, o ar, o fogo, as nuvens e a rocha, para Pitágoras o número, para Parmênides o ente, o ser, para Heráclito o ser dinâmico, já está melhorando, para Empédocles o ar, o fogo, a terra e a água, para Anaxágoras tudo em todas as coisas, e para Demócrito o átomo, última divisão do ser, que agora a gente já sabe que já aconteceram mudanças, descobertas. Mas Sócrates faz o indivíduo voltar-se para si mesmo a fim de se conhecer melhor, né? Ele tem uma outra visão nisso tudo. Conhece-te a ti mesmo, a gente foi fazer uma pesquisa, estava inscrito no oráculo de Delfos, cidade grega onde estava o templo do deus Apolo, que era o centro do universo, né? As sacerdotisas de Apolo faziam as profecias baseadas em transes usando esse oráculo. E dizem que a frase era dos 7 sábios lá do período de antes de Cristo, 850 anos, 550 antes de Cristo. Mas, segundo Platão, na entrada do templo tinha, conhece-te a ti mesmo. Dentro do templo tinha, e conhecerás o universo. Quer dizer, fora tinha, conhece-te a ti mesmo, se entrando, né, se adentrando dentro do templo, trabalhando a si mesmo, quando você olhava assim, virava e estava lá escrito, conhecerás o universo. Mas de que forma? De que forma conheceremos o universo? Né? De que maneira poderemos trabalhar isso? Quem sabe, pensa comigo. Faça brilhar a vossa luz. Sois deuses. Mas para quê? Para quê? Está lá na 132 do Livro dos Espíritos. Para fazer o trabalho em nós mesmos de melhoria moral e fazer a parte que nos compete na mudança, na transição planetária, não é verdade? Está lá no 919, né? Concebemos toda a sabedoria da máxima, porém, a dificuldade é precisamente conhecer-se a nós mesmos. Qual o meio? Quer dizer, a gente se conhecendo, a gente vai ser feliz, vai chegar à perfeição um dia, vai ser um homem de bem. Por quê? Quais os sinais que nós nos reconhecemos como já está no caminho? A gente prova a nossa elevação quando todos os atos da nossa vida corporal representam a prática da lei de Deus. Caramba! E quando compreende antecipadamente a vida espiritual, está na 918. Quer dizer, quando eu vivo no corpo, sabendo que eu sou um espírito. Então, uma série de situações mudam de ponto de vista. Porque eu vou me ver como espírito imortal, com a lei de causa e efeito, com livre-arbítrio, com apoio espiritual e com a lei de justiça, amor e caridade. Nada está sendo por acaso. Mas também isso não vai me levar a dizer, então deixa a vida me levar. Não. Eu tenho a parte que me compete nessa obra de mudança minha e da própria criação. E da forma como isso pode acontecer com maior qualidade de vida, não é mesmo? É a questão da obediência e da resignação. Eu conheço e obedeço pela razão e a resignação, porque aí eu mudo meu sentimento e reconheço pelos sentimentos do coração. São as causas das aflições bem trabalhadas, não é verdade? Mas
não temos que continuar, mesmo pensando e vendo no capítulo aqui do Evangelho, que nos fala, não procura fazer nem seu espírito, nem seus talentos à custa dos outros. Ao contrário, aproveita todas as oportunidades para fazer sobressair a qualidade dos outros. Como é difícil isso para nós, né? Dentro de nós, o que devemos olhar é o nosso exterior. Dentro de nós, dizia Vitor Hugo. Como é importante essas frases. Joana de Anjos nos lembra a importância, a coragem para nos desnudarmos. Mas isso precisa de terapia. Podemos nos conhecer de várias formas, amigo. Na nossa autorreflexão, pela dor, pelo convívio com o próximo, pela autoanálise. Tem que haver, né, um trabalho de meditação. Descobrimos algumas colocações assim de alguns companheiros que valem a pena serem trazidas só para que a gente pense como é importante ouvir o outro e nos ouvirmos. Aprendi a respeitar os meus limites, a ouvir a minha intuição, a me tranquilizar em momentos de tensão. Outros dizendo, descobri uma nova dimensão da vida, passei por experiências profundas, deixei de me pautar pela razão e abri espaço para as emoções e a intuição. Foi como um despertar que me garantiu qualidade no contato com os outros e comigo mesma. Também percebi que meu temperamento ficou mais doce e menos explosivo e que hoje estou permanentemente atenta ao presente, diz um outro companheiro. A outra diz assim, a meditação, aliás, passou a ser orientada para que eu queria aprender. Ou seja, como contatar o meu próprio eu superior. Esse que a gente batiza com muitos nomes, eu cósmico, anjo da guarda, santo de cabeça, mestre interno. Descobri que era muito simples fazer isso. Requeria apenas fé, humildade e silêncio. Claro que há técnicas de exercícios e posturas, mas a intuição é a grande mestra, porque a intuição nos traz o que está na consciência, que é a lei de Deus. Então, quando diz aqui, né, que o Espírito prova a sua elevação, quando todos os seus atos da vida corporal representam a lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual, é quando a gente consegue olhar as situações, meditar, repensar, e como Leon Denis diz lá no Problema do Ser e do Destino, que as causas da felicidade, os gozos inumeráveis, devemos descobrir também os nossos avanços. Não é só ficar, eu sou assim, meu Deus, eu não consigo, eu ri de novo, não. É parar para pensar e ver, descobrir se já avançamos nisso, se já avançamos naquilo, o que precisamos ainda mudar, aonde ainda nos falta uma reflexão maior, né? Nós sabemos, assim, que às vezes nos confundimos até com algumas atitudes nossas. A gente confunde a avareza com previdência, ciúme com direito de exigir posse, né? Vamos dizer assim, uma posse exclusiva, até de coisas, não só de pessoas. Estamos vendo isso muito por aí, e isso é falta de conhecimento, porque aí a gente, numa hora de um entrave, a gente, meu Deus, eu nunca pensei que eu fosse reagir daquele jeito. Eu não esperava a minha reação, porque a gente não se autoavalia, não repensa no seu dia a dia, não faz o que Santo Agostinho nos ensina aqui. Como a gente consegue isso? Fazer o que eu mesmo fazia quando vivi na Terra. No final do dia, interrogava a minha consciência. Interrogava a minha consciência, diz ele aqui. Passava em revista o que tinha feito e me perguntava se não havia faltado, olha que interessante, algum dever, se ninguém tivera motivo de se queixar de mim. Porque a gente, mas como é que eu vou saber, sabe? A gente sabe que aquilo fica lá dentro, martelando em nós, quando a gente sai do quadradinho da certeza das coisas. Assim, a gente sente um sino tocar lá dentro,
porque lá dentro lá dentro da nossa alma. Ele diz mais aqui: foi assim que cheguei a me conhecer e a ver em mim o que precisava de reforma. Porque a gente vê no outro, né? Aquele negócio do armeiro, né? Não tem aquela história? Mas a gente vê no outro. A gente vê com muita facilidade no outro os defeitos. A gente vê com muita facilidade que o outro é. A gente vê isso. É muito fácil para nós ver no outro essas dificuldades. Certa vez, eu fiquei pensando muito nisso num encontro lá na casa de Leon Denis, um dos encontros, não vão me perguntar depois qual é, porque eu não vou saber dizer para vocês, né? Mas era um encontro que trabalhava um homem de bem. Deve ter sido um encontro na época do Carnaval, em que a gente trabalha o Livro dos Espíritos. E aí nós fizemos, tipo assim, um croquis. Conhecimento de si mesmo. Primeiro a gente tem que ver o que é. Conhecimento que o ser humano tem sobre si próprio. É a capacidade dele ter consciência de si. Então, quando a gente tem consciência de nós, a gente tem consciência da alheia e aí a gente sabe, né? Foi assim que cheguei a me conhecer, o que precisava de reforma, a gente acaba sabendo. Aquele que todas as noites relembrasse todas as suas ações do dia, se perguntasse o que fez de bem ou de mal, rogando a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, pois, crede-me, Deus o assistiria. A gente vai dormir vendo televisão, vendo uns filmes, vendo as reportagens mais doidas do mundo, a gente não se preocupa em se preparar para dormir. E nesse preparo entra, assim, pode ver uma música tranquila, alguma coisa na televisão, umas palestras, pode vir até algum programa, depois fechar aquilo, ouvir uma música tranquila, uma palestra, algumas frases, né? Existe algumas web rádios, né? Que são muito interessantes. A web rádio, por exemplo, espiritismo.net, ela é um aplicativo, eu não sei falar o nome, é TuneIn que eu falo, mas é um aplicativo. E às vezes eu boto, quando eu perco sono e tudo, e fico ouvindo, porque é 24 horas no ar. Tem música espírita, tem palestras, tem estudos, tem outras, né? Outras rádios também, da Rede Amigo. Tem palestras da casa, que agora gravadas mais ainda, a gente pode acessar lá e ficar escutando, e com isso repensando em nós mesmos, fazendo a nossa oração, pedindo aos nossos anjos de guarda que nos auxiliem, que nos abram a cabeça, repensando o nosso dia, requalificando nossos sentimentos. Mas esse conhecimento de si mesmo é para quê? Nós fizemos esse croquisinho. Para descobrir nossos gostos, nossas necessidades, nossos limites. Porque aí quando eu sei, peraí, eu já sei que o meu pavio é curtíssimo para isso, ou eu vou evitar ou eu vou tentar puxar o pavio. Se eu sei que o meu pavio é mais ou menos, eu vou agir de outro jeito. E assim por diante. Mas eu tenho que saber meu limite. Eu tenho que descobrir meus medos, ou para enfrentá-los, ou pelo menos para conhecê-los. As minhas paixões, para ter controle sobre elas. Eu tenho que me conhecer para desenvolver com rapidez, com eficácia, com qualidade, vamos dizer, com aproveitamento, a minha própria vida, minhas próprias chances, minhas próprias oportunidades, as próprias situações de dor, de alegria, de trabalho profissional, de trabalho espírita, de conhecimento, né? E enfrentar os dias com mais harmonia. Eu tenho que saber quem eu sou, para que eu preciso me conhecer, para desenvolver a inteligência interpessoal, né? Com os outros, comigo mesma, intra também. Agora, como fazer isso? Terapia, meditação, convivência? Sim, facilita. E a visão da doutrina? Né? Esse meio eficaz para a melhoria individual, para melhorar nesta vida, resistir ao mal, e como está na 919, item A do Livro dos Espíritos, é como disse Vitor Hugo, é descobrir dentro de nós que devemos olhar o exterior.
Dizem que essa máxima até, que estava lá escrita no tempo de Conhece-te a ti mesmo, né? Ela mostrava que a questão do como nos conhecer, assim, como Santo Agostinho diz, né? Lembrando as bem-aventuranças para o alcance de coração puro, lembrando, na verdade, que esse conhecimento é a chave da nossa melhoria individual, lembrando que Deus não tem duas medidas de justiça, que aquele que tem a vontade séria de se melhorar, que explora a sua consciência, que arranca dela os maus pendores, como arranca as ervas daninhas, ele vai ter seu apoio. Que aquele que faz perguntas claras a si mesmo, precisas, que não tem medo de se conhecer, né? Que gasta até alguns minutos com isso, mas que isso lhe vai fazer um bem futuro. Esse ser que somos nós, né? O olhar no espelho para nos conhecermos, né? Tem que ser diferente daquela historinha. Eu acho que dá tempo de eu contar. Ainda temos minutos, né? Então eu vou contar essa historinha que eu gosto muito. Quer dizer, eu não sei ela toda assim, não. Se nós olharmos, aquela história em quadrinho, o professor gosta muito dessas coisas, né? Do Horácio, aquele dinossauro verde, que tinha aquelas perninhas curtinhas, os bracinhos pequenininhos também, os olhos esbugalhados, né? E um cabeção enorme que, ao se olhar no espelho, acreditava ser o espelho deformado, um espelho que deformava ele. Nós não podemos ser igual o Horácio, olhando no espelho e disse, não, peraí, eu não sou esse. Que você disse que eu sou autoritária? Não, você está cara. Você é que não gosta de receber ordens. Você disse que eu sou medrosa? Você que tem mania de não pensar nas coisas, não pensar no dia do amanhã, aí a gente vai encontrando essas desculpas, né? Nós podemos nos conhecer, sim, olhando no espelho, mas não podemos fazer igual Horácio. Meditando sobre nossos gostos, necessidades e até nossas limitações, né? Podemos, mas não podemos confundir na hora dessas avaliações, começar, não tenho realmente esse sentimento de ciúme, não. Mas olha só, veja bem, fulano também está se exibindo. Eu tenho que preservar minha família. Nós vamos encontrando as desculpas, né? Não, mas olha só, eu centralizo em mim, se você quer dizer que eu centralizo, mas eu divido as coisas na casa espírita. Mas aí as pessoas demoram a fazer, aí eu vou e faço. O que é isso? É achar que só eu sei fazer, ou realmente é porque eu tenho um prazo e ao invés de chamar todo mundo, gente, vamos reavaliar isso aí, porque tem prazo e nós estamos atrasados. Né? Esse cuidado com esse auto-engano, né, é muito difícil. Aqui o terceiro parágrafo da 919A, ele diz um pouco isso. Fazei perguntas claras, não trabalhais todos os dias visando acumular aquilo que vos proporcione o repouso da vossa velhice. Esse repouso não será objeto de todos os vossos desejos, o fim que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, o que representa esse repouso de alguns dias perturbado pelas enfermidades do corpo comparado àqueles que aguardam o homem de bem. Eu sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Ora, eis precisamente o pensamento que estamos encarregados de destruir em vós, pois isso é que Santo Agostinho dizendo, pois queremos fazer-vos compreender esse futuro, de maneira que não possa deixar dúvida alguma na vossa alma. Esse momento que nós estamos vivendo, como é um teste para a nossa fé, não é verdade? Quantas vezes nós ficamos desesperados diante dessa situação? Quantos não estão aguentando nem repensando suas vidas, nem sobre ninguém? Mas nós estamos tendo oportunidade para isso. Estamos tendo. E não estamos, muitas vezes, aproveitando. Estamos deixando passar, né? Nós não podemos sabotar.
conhecimento de nós mesmos. Não podemos sabotar. Nós temos que ter cuidados na hora da nossa avaliação de nós mesmos. Nós podemos nos avaliar também, não só olhando no espelho, não só meditando, mas cuidando com esse tendo cuidado com esse auto-engano, né? Não sabotando nós mesmos, né? Convivendo com o outro. Conviver com o outro. Quando uma pessoa pode nos ensinar algo, muitas vezes aprendemos mais com a pessoa que discorda de nós do que com aquela que concorda. Podemos ver outros ângulos com aquela que discorda. Também não é abaixar a cabeça e achar que também, então tem que... Não, temos que ser honestos conosco e com as situações, e fazer o bom senso, repensar. Né? Quem conhece a si mesmo, ou vai fazendo esse esforço para se desnudar, que faça o esforço de brilhar a vossa luz, tem, assim, um alcance maior, porque os espíritos amigos, por todos os meios, tentam ajudá-lo na intuição. E essa gratidão que nós temos que ter por esse amparo, por essa rede de proteção. Nós temos que ter um cuidado para não adiar esse conhecimento, sabe? Por exemplo, tem aquela questão de Tiago na passagem de Paulo, quando ele pediu amparo. Quem lê Paulo Estevão vê muito disso, né? Vê muitos pedaços de reflexão. Se a gente pode adiar e depois. Puxa vida, por que eu deixei isso passar? Também tem momentos que a gente diz assim, o repetir, o sabotar nesse sentido. O repetir. A gente repete uma coisa, mas não sente aquilo. Quando Jesus, Pedro, tu me amas, a gente ama. Fulano, você fez isso? Não. Fulano, você fez isso? E a gente repete, mesmo sabendo que não era assim. A gente perde essa oportunidade de mostrar-se, de diluir o seu orgulho, o seu egoísmo, sua vaidade. Também podemos sabotar a nós mesmos nesse conhecimento quando a gente distrai da situação. Aquele, a passagem de Jesus na estrada, acho que de Emaús, Jesus estava ao lado e ninguém viu. Está lá no Salmo de Davi 22. Podemos também sabotar esse conhecimento de nós mesmos complicando as coisas. Né? As oportunidades e a gente complica, como Judas complicou. Judas complicou. O desanimar, né? Os apóstolos, após a crucificação, desanimaram. Quantas vezes, diante de tudo que a gente passa na vida, nessa encarnação, a gente acaba desanimando. E aí a gente perde mais uma oportunidade de passar por aquilo sem desânimo e conhecer nossos limites, conhecer nossas... Até nós nos surpreendemos com as nossas superações. Aí quando a gente duvida das coisas, como Tomé duvidou, duvida, não busca, duvida de si mesmo, não se permite. Eu fazer palestra mesmo, e eu fazer o estudo, quem sou eu? Até que ponto, quando a gente fala assim, a gente está mesmo com baixa estima, ou a gente está com muito orgulho e não quer que o outro diga, não, você pode, não sei o que lá. Né? Tem também os momentos que a gente não quer se conhecer, sabota de novo. A gente saboteando novamente quando a gente desiste. Nós temos quando João Marco desistiu de acompanhar Jesus como exemplo. Essas questões, né, essas palavras que a gente está deixando aqui com vocês, é para lembrar que nós devemos ter atitudes conscientes. E para ter essas atitudes conscientes, nós temos que reler cada vez mais
quando dizem aqui, né, que o homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, como desejaria que os seus fossem respeitados. Que ele usa a sua autoridade para lhes levantar o moral e não para esmagá-los com seu orgulho, e evita o que poderia tornar sua posição subalterna mais penosa ainda, né? Que ele usa, mas não abusa das situações que lhe são apresentadas, nem dos bens que ele tem. E se a ordem social coloca pessoas sobre sua, vamos dizer assim, dependência, que ele deva tratar com benevolência, que ele deva tratar com indulgência, com bondade, com seriedade, com bom ânimo, mas que tudo isso, meus amigos, passe, não só pela indulgência com as fraquezas dos outros, mas também pela nossa autoavaliação das nossas fraquezas, nossos limites, nossas potencialidades, nossos sentimentos, nossas imperfeições, mas também passe pela avaliação de tudo aquilo que já conquistamos. Sendo assim, agradecemos ao Pai Maior, a Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Leon Denis, Kardec, Eurípides Barçanufo, tantos outros, Irmã Sheila, Meimei, tantos companheiros que nos mostraram como se pode fazer esse autoconhecimento através das vivências sociais, através das suas ações no bem. Que as bênçãos de Deus continuem com todos nós. Graças a Deus, que assim possa ser. Obrigado pela oportunidade.